Olha a gente aqui mais uma vez, juntas entre elas, mas juntas sempre com Ele. Porque Ele sempre está entre nós, tudo é sobre Ele. Aliás, todo o nosso papo gira em torno dele. É por Ele, para Ele, por causa dele. E é por isso que hoje nós estamos aqui, juntas. Olha como é que a gente está florida aqui hoje. Olha que coisa boa. A gente está aqui com a Priscila Capela, pastora Paulinha, porque nós vamos falar sobre sonhos, mas sonhos ligados ao nosso Deus, nossos sonhos, sonhos de Deus, dá para juntar? Que história é essa? Como é que a gente chega nesse ponto? Aliás, antes da gente começar, eu já começo a te desafiar. Começou a ver? Dá aquele joinha, dá aquele cliquezinho, aquela curtida para cima, porque você já entendeu que cada curtida nesse vídeo aqui torna esse vídeo relevante. O que é relevante? A plataforma, o próprio YouTube, entende esse conteúdo como algo relevante e aí ela acaba sugerindo para que outras pessoas assistam entre elas. Então, assim, você tem como propagar a palavra de Deus através aqui do Entre Elas quando você pega o link, compartilha aí no seu WhatsApp, envia para os seus contatos, mas também cada curtida aqui torna esse vídeo relevante e aí, você alcança um monte de gente que você não tem ideia, nem você, nem a gente. Não é sobre nós, não é porque ninguém aqui está querendo ficar famoso, não. O que a gente quer é tornar o nome do nosso Deus, conhecido, para que ele seja realmente reconhecido como o grande que ele é. E o grande que ele é aquele que cuida das nossas vidas em cada detalhe, né? Ele cuida dos nossos sonhos. Aliás, é Ele que coloca os sonhos no nosso coração, pastora Paulinha. Vamos começar assim já, né? Olá, Marcela, Priscila. Eu creio que o Senhor direciona, né, os nossos planos. A palavra do Senhor nos ensina que o coração do homem pode fazer planos, mas que a palavra final vem dos lábios do Senhor. Então, acho que sonhar, eu acho que isso faz parte da nossa humanidade. Né? Acho que esse planejar, esse ansiar pelo amanhã, esse planejar o futuro, eu acho que isso faz parte, né, da nossa vida. Mas quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sonha, mas a gente sonha na presença do Senhor. Porque a gente deseja que o Senhor esteja presente nos nossos sonhos. E aí sim, aí eu entendo que Deus ele direciona e também planta sonhos no nosso coração. Sim. E aí quando a gente fala assim, planta sonhos, planta projetos. Né? Porque Deus, quando fala assim, mas Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem planos para as nossas vidas, Deus tem projetos para as nossas vidas, porque tem gente que tem resistência com essa frase, né? Deus sonha com você. Mas como é que Deus sonha se Deus não dorme? Só sonha quem dorme. Mas quando a gente fala de sonhos de Deus, né? São planos e projetos. E aí eu creio que numa intimidade, numa comunhão, num relacionamento mais íntimo, né? Com o Senhor, com a sua palavra, Ele compartilha assim, Ele nos leva a sonhar, a almejar aquilo que está proposto no coração dele para as nossas vidas. Aquilo que Ele já planejou para nós e que isso faz toda a diferença, e eu estou fazendo questão de dizer isso, você vai entender por quê. Porque descobrir isso, né, Priscila, muda todo o rumo da nossa vida, muda a maneira da gente pensar. Sabe por quê? A Priscila, eu vou até ler aqui na minha cola, gente. Ela é formada em, olha que chique, Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Que isso? Vou repetir melhor. Ela é formada em Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Eu perguntei assim, Priscila, como é que foi que você chegou nesta faculdade, neste curso? E foi exatamente quando ela começou a descobrir que Deus planta projetos no nosso coração. Conta pra gente, Priscila. Eu tava no ensino médio, né? E aí, quando eu tava chegando no 3º ano do ensino médio, eu perguntei pra Deus, o que eu vou fazer da faculdade? Eu não faço ideia, eu tava completamente perdida, sem ter noção de nada. E aí foi uma época que Deus começou a falar muito sobre ministério, sobre o chamado. E calhou de, no 3º ano do ensino médio, ali em janeiro, antes de começar as aulas, eu ia pro Adola Camp. E o pastor David, que fica muito ali na salinha de oração com os jovens durante o dia, ele começou a falar muito sobre pedir direcionamento de Deus para o que o Senhor queria que a gente fizesse de profissão. E aí eu comecei a falar, nossa, então Deus tem um plano para minha profissão também. Deus pode me ajudar a escolher e eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu entendo assim, que a partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor,
eu entrego tudo, meu passado, meu presente, meu futuro. E eu quero buscar a vontade de Deus porque eu passei a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável, eu quero pra minha vida por completo, porque eu confio nisso, né? E aí também eu fui em um outro retiro em que estava se falando muito sobre chamado, sobre vocação, em que o Senhor pode usar a nossa profissão como ferramenta para a nossa vocação e para o nosso chamado. E Deus estava falando muito disso comigo, e eu falei assim, tá bom, Senhor, eu tô entendendo que a ferramenta, minha profissão vai ser ferramenta, e como vai ser isso? O que vai ser? Que eu tô completamente perdida. E o pastor David falava muito também sobre o corpo de Cristo, de que às vezes Deus dá pra gente algum direcionamento, e Deus usa o corpo de Cristo para ir confirmando pra gente algumas coisas que Deus tem falado. E eu conversando no Adela Camp com algumas pessoas, falaram assim, gente, eu tô pensando... Tô sentindo, assim, relações internacionais, que gosto muito de política internacional, gosto muito dessa área. E o pessoal falava, nossa, Priscila, é verdade, você é cara de relações internacionais. Eu falei assim, nossa, é verdade, né? Só cara. O que é ser cara de Nossa, relações o que internacionais? seria isso? Nunca pensei, Eu né? também não, mas as pessoas começaram a falar, então eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho a Devo cara. ter, né? devo ter cara. Já começa a se olhar no espelho, eu tenho cara de Exatamente. política Se internacional. pesquisar no Google Relações Internacionais, vai dar o meu rosto, se duvidar. E aí eu falei assim, gente, acho que é isso, né? Beleza. Aí eu falei, Deus, tô aceitando a sua vontade, eu quero fazer relações internacionais porque eu acho que isso vai ser uma ferramenta naquilo que você tem me chamado, que eu tô entendendo o ministério que você tá me dando. Houve essa entrega, né, Priscila? Sim. Eu tô fazendo essa pausa aqui proposital, para mostrar para você que houve um momento da entrega. Que Priscila entendeu e disse, Senhor, então tá bom, vamos pros teus planos. Vai lá, Priscila, conta. E aí eu falei, vou fazer relações internacionais. Chegou o vestibular, fiz o Enem, recebi minha nota, e aí quando eu fui brincar no Sisu com as minhas notas, né, porque a gente tinha uns dias pra você poder ver o que você poderia dar nas suas notas, eu achei assim, Defesa e Gestão Estratégica Internacional na FRJ. Eu falei assim, que nome difícil, interessante, vamos ver o que é isso? Bonito. Combina assim, comigo esse nome. Pomposo. Eu já Eu tenho, acho né, que cara de combina. relações internacionais, né? Aí eu fui procurar saber mais e achei na internet a grade do curso. Quando eu olhei a grade, eu falei assim, Se gente, encantou. é isso. É nessa graduação aqui que eu quero. Porque é um curso muito interdisciplinar e aborda várias coisas, vai muito além das relações internacionais. Eu ainda ia estar em contato com relações internacionais, mas eu ia para um mundo muito além do que só aquilo. E aí eu entrei na faculdade, Deus me abençoou, foi abrindo portas, e durante a faculdade Deus foi me direcionando ainda mais para um campo mais específico. Quanto mais você conhecia, mais você se via naquilo ali. Exatamente. Mais você entendia que você estava no lugar certo. Exatamente. E aí, assim, ao mesmo tempo, é tudo num paralelo, né? Porque como eu aprendi com a pastora Paulinha, não existe vida secular, vida profissional, vida estudantil, é tudo uma coisa dualidade, só. Então, ao mesmo tempo que eu ia vivendo, e Deus ia falando coisas comigo sobre meu ministério, sobre chamado, eu ia ao mesmo tempo na faculdade vendo algumas coisas falando assim, nossa, isso aqui eu acho que tem como eu juntar isso um dia, porque os sonhos que Deus tem pra gente, muitas vezes Deus revela uma parte do todo, não todo, mas às vezes o que ele revela não é pro imediato, é a longo prazo, porque Deus vê lá na frente. E às vezes é difícil também a gente esperar, falar assim, eu sou muito ansiosa, então tinha algumas coisas que eu já estava vivendo, Deus estava me levando a viver, que eram relacionadas com a minha profissão, que eu falei assim, ai Jesus, eu quero viver as coisas mais rápido, né? Porque, poxa, tô na flor da minha idade, vamos aproveitar enquanto eu tô jovem pra viver algumas coisas rápido. E assim, Deus ia falando comigo sobre tempo, que não era uma coisa de cada vez. E aí eu fui descobrindo muitas coisas e fui direcionando assim pro caminho do que eu quero. E tem até a ver também com o que eu quero fazer de mestrado, porque eu senti um direcionamento de Deus para isso. E eu tô aqui seguindo e perguntando pra Deus o que Ele quer de mim, porque eu acho que é muito disso também, da gente se pôr na mão de Deus. Uma vez que a gente entrega a nossa vida, a gente entrega no todo e a gente passa a querer viver os sonhos que Jesus tem pra gente. Mas não numa coisa só de individual, do que eu vou ganhar com isso, mas o que eu vou produzir pro reino de Deus. Que frutos eu vou dar pro reino de Deus. Isso é muito maneiro. E é interessante, enquanto a Priscila está falando aqui, eu já anotei aqui algumas palavras para a gente pensar, né? Tempo, processo, fé. Ela já trouxe a questão da dualidade, porque essa dualidade eu acredito que é um processo, é o mais difícil que a gente tem, né? É o santo, é o sagrado e o profano, o santo e o secular, quando na verdade Deus nos criou para um todo. Exatamente. Né? E acho que aqui cabe essa palavra da gente dizer o seguinte, Deus quer estar em todas as coisas, em todo o tempo. Nós somos
únicos, não é isso, pastora? É, exatamente. E assim, a nossa vida, ela tá dentro de um propósito inteiro, né? E esse propósito de Deus, ele tá presente em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, como a gente sempre diz, né, Marcela, Deus ele é muito intencional nas coisas que ele faz. Então, quando Deus nos chama, Deus nos cria para um projeto, a minha profissão está dentro desse projeto. Exatamente. Né? As minhas amizades, meus relacionamentos. As minhas habilidades. Os dons que o Senhor nos dá. Isso aí. Então, tudo isso faz parte de um grande projeto. A gente às vezes pensa assim, né? Ah, não, ter ministério é quem é pastor, ou quem canta na igreja, ou quem é diácono. Não. Quando que, na verdade, ministério é serviço. Exatamente. Então, nós estamos a serviço de Deus, a serviço do reino, né? Tendo possibilidade de somar nesse reino o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. Na nossa casa, na nossa família, no nosso círculo social, na nossa profissão, como se isso fosse uma parte, e não é. Isso faz parte, né, de um projeto inteiro. Sim. E quando a gente tem esse entendimento, e assim, glória a Deus, Priscila, porque você teve essa oportunidade no início da sua vida, né, quando você nem tinha ainda escolhido uma profissão, mas você, né, decidiu, falou assim, não, se Deus tem um projeto na minha vida, eu vou buscar dele uma profissão. Senhor, o que eu vou fazer? Seja, enfim, nas políticas internacionais, né, às vezes seja na docência, seja, enfim, nas possibilidades infinitas de áreas, Deus quer nos usar, né? E tudo isso, todos os dons que você tinha, talvez você nem sabia ainda. Sim, e conforme você foi avançando no curso, né, as coisas foram acontecendo gradativamente, porque assim, Deus não te falou o projeto inteiro. Exatamente. Olha, Priscila, você vai acontecer isso, você vai fazer um intercâmbio, tô adiantando um pouquinho já, né? Eu vou te abrir uma porta aqui, depois eu vou te abrir uma porta lá. Não! É um passo de cada vez, né? A palavra nos guia, a palavra nos direciona e o Senhor, ele se encarrega. Exatamente. Quando a gente anda no centro da vontade dele, ele se encarrega de abrir as portas e trazer todas as oportunidades que nós venhamos a precisar. E algo que a Priscila tocou, que é muito interessante, porque quando Deus se encarrega de tudo, e ele se encarrega disso perfeitamente, e quando a gente é marcado muito por essa dualidade e a falta do conhecimento, porque a Bíblia diz que a gente conhece a verdade liberta a gente, porque isso acabou trazendo para a Priscila né? Ela, no Adolacampo, ela disse, então, peraí, Deus está interessado no meu todo, né? Sim. Porque a gente começa a criar na nossa cabeça dualista de que Deus está preocupado só com essa parte aqui. Só os o 5 ministério, ministérios, né? né? E nem todo, 5% da igreja só é chamado para 5 ministérios. E esquece que Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Sim. Né? Ele criou e disse, governem. E aí a gente entrega de volta. Mas aí, Priscila toca num ponto que ela disse assim, eu achei muito interessante porque ela fala, ela estava brincando lá com as notas dela no SISU. E aí ela se depara com, vou ler de novo para não perder, Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Que até então ela estava pensando em relações internacionais, que a ficha dela só caiu porque pessoas estavam dizendo, pessoas ligadas à comunhão, dizendo, olha, acho que você tem cara de relações internacionais. E quando ela abre, ela descobre assim, meu Deus, é como se dissesse, fui criada para isso. Mas o Criador, que a criou com muito amor, que já sabia, a direcionou até lá. Sim. Mas por quê? Houve da Priscila uma entrega, por isso eu fiz esse parênteses aqui, a entrega. Só que a entrega é difícil, por quê? Nessa dualidade que a gente criou, por que eu estou fazendo questão da gente parar aqui? Porque tem gente que está com medo. Sim. Tem medo de entregar-se nas mãos de Deus. Vamos lá, vamos botar no Deus está preocupado. Deus, não é que preocupado, né? A gente para poder tornar Deus um pouquinho mais fácil da gente, na nossa compreensão humana, a gente acaba atribuindo a ele sentimentos humanos, né? Se a gente fala que Deus sonha, quando na verdade não sonha, nem dorme, enfim, né? Mas Deus, ele está interessado em participar de tudo da nossa vida. E aí tem gente que na hora, por exemplo, de escolher com quem vai casar, diz assim, não, essa parte eu não vou dar para Deus não, porque Deus vai escolher, acha que Deus vai escolher uma bomba. Vou falar bomba que é melhor, né? Fica feio o negócio. Porque acha que Deus não está preocupado. Mas se Deus te criou desta maneira, ele sabe os seus sonhos, ele sabe o seu gosto, ele sabe o que vai te fazer feliz. E aí a gente fica com aquele medo, brigando. E aí a Priscila abre lá e se encontra. E vai se encontrando ao longo da caminhada e vai percebendo que você foi criada para aquilo.
E não quer dizer que foi fácil, porque quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe, olha, quero fazer defesa e gestão estratégica internacional. Quem já ouviu falar disso? Meu pai, filha, é no Brasil esse Exatamente. curso que você quer fazer? E ele É inglês, português, né? E era assim, ele falou assim, Priscila, a preocupação dele eu entendo, é legítima. Tem campo de trabalho se ele viver disso? Vai morrer de fome. Exatamente, porque assim, ninguém tinha escutado falar desse curso, era um curso que na época fazia acho que 5 ou 8 anos que o curso tinha sido criado no FRJ. Então era uma coisa assim, muito recente. Eu senti medo. Batia aquele medo de assim, meu Deus, onde é que eu tô me enfiando? Que curso é esse que eu tô fazendo? Aí eu fiquei assim, Senhor, eu tô indo, tá? Mas eu tô morrendo de medo. E assim, no decorrer da universidade, Deus foi abrindo portas que nem eu mesma esperava, mas porque não é pelo meu medo do que tá ali o que eu vejo. Que eu até brinquei uma vez numa pregação da Palavra Jovem que eu dei na igreja, que eu falei assim, eu tenho um defeito que eu não mergulho dele, que eu sou muito parecida com Tomé. Eu preciso ver fatos para crer nas coisas que dá para acontecer ou não dá para acontecer. Eu preciso fazer cálculos. Apesar de eu ser de humanas e ser ruim em matemática, na vida eu preciso de fatos para fazer os meus cálculos se vai dar certo ou não. É o desejo do controle. Exatamente. E assim, e com Deus não é isso. Com Deus a gente precisa crer para depois a gente ver. E pode ser que esse ver demore muito tempo. Mas com o Senhor as coisas são diferentes. E assim, durante o tempo que eu tava ali na faculdade, Deus foi abrindo portas pra mim que às vezes eu tava assim, eu falei assim, Senhor, eu vou seguindo e o que tiver que ser, o Senhor vai abrir a porta e as coisas que eu ia sonhando, tinha coisas que Deus ia fechando porque não era e tinha coisas que eu sentia que Deus estava pondo no meu coração e Ele foi abrindo portas. E às vezes sonhos que eu só descobria que eu tinha quando Deus já botava na minha mão. Eu falei assim, caramba. Então assim, durante o tempo, Deus foi confirmando não só com o gosto que eu passei a ter pelas matérias, mas também com as portas que Ele foi abrindo para mim no decorrer, né, da universidade. Essa questão do medo, Marcela, eu fiquei lembrando assim, eu lembro quando eu me converti, eu era novinha também, né? Mas eu estava bem nesse período, assim, né? Terminando o ensino médio e as portas da faculdade, né? E eu lembro que eu sou muito organizada, tudo meu é muito planejado. Né? Patrick fala que eu já tenho até aposentadoria, tudo organizadinho, né? Ele falou assim, daqui 10, 15, 20, aposentou, né? Resolveu sua vida profissional. E eu já tinha definido pra mim, né, como é que eu ia viver minha vida profissional. E quando eu me converti, eu aprendi isso, eu falei, mas não preciso consultar a Deus para saber o que eu vou fazer na minha profissão, né? E eu falava, não, mas e se Deus me falar alguma coisa diferente? Como é que eu fico? Ele vai me frustrar. Eu falava assim, mas eu não vou conseguir viver sem isso que eu quero fazer, né? Como é que vai ser isso? E batata, assim, né? Quando eu comecei a me firmar com Jesus, que eu me batizei, o Espírito Santo começou, né, a trabalhar no meu coração uma rota diferente da que eu tinha traçado para mim. Né? E aquilo ali, né, no início não foi fácil. Porque eu falava assim, mas Jesus, assim, né, eu queria tanto fazer isso. Né? Eu já planejei que é desse jeito aqui. Gente, não é por força, não é por violência. Assim, é no amor do Espírito Santo mesmo. Sim. E ele foi me guiando, foi me direcionando, foi me abrindo portas que eu achei que não seriam abertas. E quando eu dei por mim, gente, assim, eu já tinha deixado aquele projeto inicial nas mãos de Deus. Eu já estava vivendo um outro projeto que eu sei que não nasceu no meu coração, nasceu no coração do Senhor para a minha vida. E eu falo, gente, eu sou plena no que eu faço hoje. Eu ia perguntar isso agora. E vivendo em plenitude, né? Nossa, eu falo assim, gente, eu amo estar onde eu estou. Eu amo fazer aquilo que eu faço. Sabe, eu pensava que assim, se eu tivesse que abrir mão daquilo que eu abri, ia ser muito infeliz. Eu ia sofrer. E não foi sofrido. Não foi fácil, né? E foi um processo de uma caminhada, de um convencimento do Espírito Santo, de confiança, né, Pri? Porque pra gente entregar a sua vida, porque esse é o convite do Evangelho. É você entregar a sua vida. E quando você entrega a sua vida, você passa a ter um entendimento que a sua vida agora está a serviço de alguém. Se ela não me pertence mais, eu preciso conhecer os planos daquele a quem eu pertenço. Sim. O que ele espera de mim? Aonde que ele quer me usar? Né? Quais são as pessoas que ele deseja me colocar em contato? E isso passa diretamente pela nossa vida profissional, pela nossa questão matrimonial. Então, assim, a gente não precisa ter medo. Porque o medo é também uma falta de você confiar no que vem. Confiança, Porque o medo é o quê? É o não conhecimento daquilo que pode acontecer. Mas assim, eu posso não saber o que vai acontecer. Mas o Senhor do meu presente também está no meu futuro. E eu conheço aquele que conhece. E ouvindo vocês, eu tô aqui pensando, na verdade,
é uma caminhada Sim. de conhecimento de Deus. Exatamente. Que ele vai se revelando para nós e ele vai nos revelando para nós mesmos. Assim, Você vai se conhecendo através da lente do Criador, porque eu gosto muito de falar, a gente tem Deus é o Pai, Ele é o Criador, e a gente vai aprender. Ele é aquele que regenera todas as coisas. Em determinado momento, provedor, a gente vai descobrindo uma faceta de Deus. Mas vamos pensar nele como Criador. Ele nos criou com um design perfeito. Pra alguma coisa. Então ele nos conhece muito melhor do que a gente mesmo. Total. E aí ele vai querendo administrar esse processo com a gente, porque a gente fica ali brigando. Sim. Vou usar a alegoria do carro, né? Não, ó, Deus está no meu carro. Tá no volante ou no carona? Quando não tá, no banco de Ou trás. no banco de trás, E na verdade a gente tem que dar aquela acordada e falar assim, beleza, Senhor, perdoa, pode vir pro volante, porque o carro vai ser levado em segurança para um lugar que é muito melhor. Como disse Camila, que ela descobriu que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A nossa vontade é boa? Muitas vezes é assim. É agradável? Muitas vezes é. Mas é perfeita? não, é verdade. Não é. E às vezes não passa, né, Marcela, pelos planos do Senhor pela nossa vida. Às vezes são planos nobres, né? São projetos muito legais. Mas assim, são projetos que você pensa que são os melhores para você, mas quando você vive, né, aquilo que Deus planejou para você, você é muito mais pleno. Né? E isso, assim, o Evangelho é a porta do recomeço. Né? Eu louvo a Deus por isso, porque a gente às vezes, né, pensa assim, mas poxa, eu posso não ser tão novinha como a Priscila, não ter tido essa oportunidade, né, de quando mais novinha, ter tido a direção de Deus, mas o fato é, a gente pode ser usado por Deus, a gente pode, né, ser direcionado para esse momento, para essa revelação mesmo de um conhecimento de Deus, né? Independente da faixa etária, independente do momento. Você fala assim, cara, mas eu não perguntei a Deus, eu me converti, já tinha passado dessa fase na minha vida, não importa. Né? Você pode sim ser guiado pelo Senhor, ser direcionado pelo Espírito Santo e viver, né, essa plenitude do projeto dele na sua vida. Sim. Priscila é tão doce e educada, ela é tão trabalhada na defesa e na gestão estratégica internacional que eu falei Camila, não sei de onde eu tirei Camila e ela nem me corrigiu, tá vendo? Mas a Priscila vai contar pra gente dentro disso do que a pastora Paulinha falou, porque eu sei que o testemunho continua, que você tá vendo, olha como é que a gente vai costurando a vontade de Deus através daquilo que Ele vai fazendo na nossa vida. E quando a pastora Paulinha estava falando aqui e Priscila também falou uma coisa, eu fiquei pensando, a gente quando nesse controle, eu lembrei do mapa, né? A gente quer saber ipsilíteres, aonde vai entrar, que horas vai sair, que rua vai entrar, por onde vai... Quando na verdade a caminhada com Deus eu aprendi isso, gente. É assustador inicialmente, mas é o que faz a gente caminhar. É luz suficiente para cada passo. Sim. Porque, por exemplo, quando eu vou pegar uma estrada para viajar para determinado lugar, na saída da minha cidade não tá lá o mapa inteiro para chegar àquilo. Eu tenho que caminhar. Aí eu vou ter uma placa que vai me indicar mais o próximo tempo que eu vou rodar, até que eu encontre a próxima placa. E foi assim, você foi encontrando placas. Foi. Né? Foi exatamente assim. Eu, no meio da graduação, precisava fazer um estágio. E eu falei assim, o que eu vou fazer de estágio? Aí todo mundo ia muito pra parte comercial, mas eu olhava pra parte comercial, assim, de comércio exterior e tal. Eu falei assim, gente, comércio exterior... Mas uma parte de comércio exterior muito assim, business, sabe? Eu falei assim, não é isso que eu quero pra mim. Aí eu cheguei a fazer entrevista numa empresa privada, a entrevista foi... péssima, foi a primeira entrevista que eu tinha feito. Quando eu saí de lá, eu já falei assim, Deus, não quero vir pra cá e também não me deixa vir, por favor, porque aqui não é lugar pra mim. E aí uma vez eu vendo assim no Facebook do grupo da universidade, um menino postou, gente, trabalho num consulado e tá com uma vaga aberta de estágio. Eu falei assim, pô, interessante isso aí, né? Aí fui fazer a minha inscrição, era uma inscrição longa.
Aí fiz a burrada na época, eu achei, de falar pro meu pai, pra minha mãe. Ah, tem uma vaga no consulado, não sei o quê. Nossa, eles ficaram todo dia. E aí, precisa terminar sua inscrição? Precisa terminar sua Sem inscrição? pressão. Todo dia. Eu falei assim, meu Deus, mas que chatice. Aí teve um dia, eu sentei e falei assim, vou terminar. Pra quando ele me perguntar, eu falar, terminei, pra nunca mais ficar me perguntando. Porque assim, eu já tava pensando assim, lá atrás da minha cabeça, falando, não, consulado, gente, é muita coisa pra mim. Pô, eu tô aqui, uma cordeirinha pequenininha, é muito pra mim, é muito pra minha, sabe? Duvidando muito da minha A capacidade. gente se vê muito aqui da maneira como Deus nos vê. Né? Exatamente. E eu nunca tinha pensado nisso, consulado, nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar de relações internacionais. Muita gente, quando pensa nisso, vai a primeira coisa, consulado, embaixada, mas nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí me chamaram pra fazer entrevista, eu falei, opa, me chamaram. Aí eu falei, pô, vou fazer. Me preparei, quando fiz, me chamaram pra ir trabalhar. Eu falei assim, gente, era uma vaga, um lugar que eu só descobri que era um sonho quando a coisa foi ficando mais concreta. E eu só fui descobrindo assim que era só, eu falei assim, poxa Deus, você me deu um sonho de trabalhar no lugar dos sonhos, que eu nem sabia que era sonho, mas que você providenciou, isso foi um carinho de Deus. E assim, durante a graduação também foi acontecendo outras coisas. Eu fui na época mais assim, do meio, uma amiga minha estava decidindo fazer intercâmbio pela universidade. Eu falei assim, poxa, uma boa, né? Fazer um intercâmbio pela universidade, vai que me dá um direcionamento. Porque aí eu entrei na universidade e eu comecei a ficar perdida de novo. Eu falei assim, é muito diverso. O que eu vou fazer dentro desse mundo? Para onde que eu vou? Eu gosto de tudo, mas ao mesmo tempo não sei o que eu quero. E aí Deus fez vários milagres para eu conseguir, que foi uma novela enorme assim para eu conseguir. E Deus me abençoou de tal maneira que eu fui para Inglaterra fazer o intercâmbio. E fui estudar no departamento de estudo de guerra de uma universidade lá. E quando eu cheguei lá e que eu fui estudar sobre isso, eu falei assim, gente... Departamento de guerra. Eu ia falar agora, né, gente? Só eu ia fazer esse adendo. Estrategista. Que Paulinha mandou assim, então. Eu falei assim, é isso. E assim, me encaixou muito, porque na época da minha adolescência... Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 meses. Mas encaixou muito, assim, com o que eu sentia que Deus estava me direcionando, porque na época da adolescência, foi uma época que a minha cabeça era toda voltada para missões, mas para cristãos perseguidos. Legal. Muito voltada. Então era uma época que vinha na igreja muitos missionários que estavam no Afeganistão, no Haiti. Eu fui conhecendo muita gente e aquilo queimando no teu coração. Queimava no meu coração. E era uma coisa que estava um pouco ali adormecida, porque eu fui vendo outras coisas na vida, estava um pouco adormecida. E a partir do momento que eu cheguei lá e que eu comecei a ver isso, eu falei assim, gente, Deus despertou aquilo de novo em mim. E eu falei, é isso que eu quero seguir. Eu quero trabalhar com áreas de conflito, ajudando pessoas que estão vivendo em conflito, sejam cristãos ou não, mas eu estando lá, eu posso ser de uma ajuda até maior para os meus irmãos. Eu falei assim, é isso que eu quero trabalhar com resolução de guerra, resolução de conflitos, estudo da paz, é isso que eu quero. E ali naquele mundo eu me descobri, assim, Deus foi me despertando para isso. E eu falei assim, Senhor, é isso. Eu estava próxima, assim, faltava 2 anos para terminar a universidade, isso foi em 2019. Eu falei assim, Senhor, quando eu sair da faculdade, eu vou procurar um mestrado, porque eu quero me especializar nisso. Porque eu acho que quando eu fizer um mestrado, as portas vão se abrir para eu poder trabalhar nisso, para eu poder ir para o Oriente Médio, é isso que eu quero. E voltei. Quando voltei, e essa questão do Oriente Médio era uma coisa que Deus já tinha no meu coração desde que eu tinha 13 anos. E aí, eu tinha esquecido muito, né? Estava adormecido, né? E aí, quando eu voltei em junho de 2019... Aí, quando foi mais ou menos em setembro, eu descobri uma oportunidade de ir para um evento internacional para a juventude no Egito, todo bancado pelo governo egípcio. E o tema daquele ano era segurança, terrorismo, tecnologia, inovação. Eu falei assim, nossa, gente, minha oportunidade de ir para lá e aprender a partir da perspectiva árabe. Porque apesar deles serem africanos, eles têm a cultura árabe. Eu falei assim, é minha oportunidade de ir aprender a partir da perspectiva deles. E assim, eu mandei minha inscrição. Mas também naquela coisa, né? Não tem muita gente. Vai me escolher, logo eu. Quem és tu, pequenina? Aí eu mandei. Quando deu, 15 dias, eu recebi o e-mail de volta. Você foi selecionada pra ir. Eu falei assim, você não tá entendendo. Eu falei assim, gente, não é possível. E assim... pra estudar sobre estratégia de guerra. E o Senhor me levou, eu fui pro Egito, passei 2 semanas lá, aprendi muito sobre a perspectiva árabe, porque aqui a gente escuta muito sobre a perspectiva ocidental.
Então, para mim, foi interessantíssimo. Eu conheci gente do mundo inteiro. E ali foi, mais uma vez, Deus confirmando no meu coração que você tá no caminho certo, você tá no caminho certo. E, ao mesmo tempo, um pouquinho antes de eu ir, o Logos Hope passou pelo Brasil, o navio, né? E eu fui voluntária no navio. E uma das reuniões que eles tinham para voluntários, alguns missionários foram falar sobre o que Deus estava fazendo no Oriente Médio. E ali, que queimou mais naquele ainda, momento, né? Deus me deu assim, mais uma chacoalhada, Priscila. Vamos parar de brincar agora, vamos focar no que a gente tem que interessar. Então ali eu fui sentindo Deus já me direcionando novamente, me relembrando do que Ele tinha me chamado para fazer. E aí eu terminei a universidade no ano passado, e enquanto a pandemia começou, e aí eu falei assim, Senhor, tá bom, eu quero fazer um mestrado, mas eu não sei como é que vai ser. Eu vou... É aquela coisa, né? O coração do homem faz planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. E aí eu falei assim, eu vou começar a procurar emprego para eu poder me bancar. Quando der, assim, uns 3 anos, aí eu volto a procurar um mestrado para ver o que acontece, né? Mas vamos primeiro me bancar um pouquinho aqui para eu ajeitar minha vida. E aí comecei a fazer várias entrevistas ali antes da pandemia começar. E tinha umas perspectivas muito positivas. Aí eu fui... Na semana antes da pandemia começar, eu recebi um resultado positivo de um consulado de um país do Oriente Médio. Eu falei assim, gente, é isso. E foi assim, surgiu na minha vida assim, de uma forma muito que eu achei que fosse uma coisa privada, porque era confidencial a vaga, e quando eu cheguei na entrevista eu descobri que não era, que era uma representação diplomática de um país árabe. E eu falei assim, gente, acho que é isso. Eu falei assim, Deus, tô achando que você tá me direcionando pra isso, né? Animadíssima. Aí ela me deu o resultado positivo na semana que começou a pandemia. Aí ela falou assim, olha, estourou a pandemia, a gente tem que continuar com o processo, mas assim, já tá positivo, o processo é só burocrático, mas a gente vai ter que dar uma pausa porque a gente não sabe como é que vai ser. Eu falei, beleza, mas tá tudo certo. Eu, tá bom, tô segurando nessa promessa. E fazendo o meu TCC e tudo mais. E aí eu falei, vou descansar nisso aqui, não vou nem procurar mais muita coisa, porque eu já tô muito positivo nisso. Foi passando o tempo e nada, Como chegou mais ou menos em setembro, na época que eu tava na loucura do TCC, eles voltaram a entrar em contato comigo e me falaram, Priscila, olha, a gente vai ter que cancelar o processo seletivo, porque... Não me explicaram muito porquê, mas eles só voltaram com a resposta de que eles não iam continuar com o processo. E eu fiquei assim... Meu Deus do céu, e agora? Eu achava que era tudo de Deus, eu achava que essa porta era do Senhor pra mim, parecia que era coisa que era um sonho que eu não sabia que tinha de novo, eu achei que era, e na mesma época eu tava tentando um mestrado aqui no Brasil, e que era mais ou menos ali na minha área de estudo, mas eu falei assim, vai que eu começo a trabalhar e faço mestrado, tá tudo certo, minha vida tá resolvida, por um tempo. Na mesma época que eu recebi a negativa do trabalho, eu recebi a negativa do mestrado. E eu falei assim, meu Deus. Meu mundo caiu. Eu fiquei assim, muito mal, assim, muito arrasada, mas depois eu entendi de que foi uma porta que o Senhor fechou porque não era aquilo que Ele queria pra mim. O Senhor queria outra coisa de mim e que eu não sabia ainda, que não era tempo dele me revelar ainda. Mas durante todo esse processo, a oração que eu fazia era, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Amém. Porque um dos maiores medos que eu tenho, é de um dia acordar e olhar pra minha vida e falar assim, meu Deus tinha tanta coisa pra mim, eu não vivi nada do que ele tinha pra mim. Porque as coisas, o diabo é sujo, né? Não é da noite pro dia que acontece e você rapidinho percebe. Você vai olhando as coisas da vida, enredado. Você vai se preocupando com outras coisas na vida e devagarzinho você vai se afastando até um dia que você acorda, às vezes já passou anos, e você tá, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E esse é o maior medo que eu tenho, de um dia acordar e falar, meu Deus, eu tinha tanta coisa pra mim, eu não vivi nada, eu fiquei preocupada com outras coisas. E eu falava pra Deus, eu falei, Deus, eu não quero ser assim, eu quero viver cada passo da minha vida na tua vontade, porque eu reconheço que é boa, perfeita e agradável. E não importa se eu tô no olho do furacão, é aqui que você quer que eu esteja? Então é aqui que eu vou estar confiando de que você tá cuidando de mim. Que é aquela coisa de... A pastora Ana Paula falou sobre medo. O medo também a gente tem, e a gente às vezes não confia em Deus porque falta intimidade. Porque uma vez que a gente conhece o caráter de Deus, uma vez que a gente sabe da identidade de Deus, a gente sabe qual é a minha identidade no Senhor. Sim. Eu sei quem Ele é, eu me lembro disso. E a partir desse momento que eu sei disso tudo, eu sigo a minha vida ali confiando. Ainda que os ataques venham à nossa mente, mas a gente sabe quem Ele é, né? Exatamente. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, nessa sua trajetória, né, Pri? Com relação a essa dependência diária, nesse processo de você viver os seus planos, né? Sim.
Porque eu acho que para que a gente viva o projeto de Deus, a gente tem que trazer o Senhor em todo o tempo para essa trajetória. Sim. Né? Porque a gente às vezes quer viver o projeto de Deus, mas o Senhor não faz parte nada daquilo. Né? Quando que o amigo, né, mais chegado, né, o Emanuel, o Deus conosco, é aquele que deseja participar em todo momento. É verdade. Né? O Senhor é o Senhor que está presente na festa, mas também é o Senhor que está presente no dia do pranto. É o Deus que está presente lá nos pequenos começos, mas também é o Deus que vai participar do dia da alegria, da celebração, da conquista, da vitória. Então, assim, acho que muitas vezes a gente corre o risco, né, de se perder nesse processo, como você falou assim, de me afastar. E muitas vezes a gente, na ânsia de alcançar alguma coisa, às vezes até projetos que nasceram no coração de Deus. Sim. Né? A gente foca tanto no projeto que se esquece do Senhor do projeto. Exatamente. Né? E isso, assim, é um risco que todos correm, de focar mais no desenvolvimento, mais no desempenho, mais no alcançar as metas, de alcançar as boas notas e deixa o Senhor de fora. Quando que, na verdade, para que esse projeto, né, seja integralmente vivido no centro da vontade de Deus, ele precisa ser vivido com o Senhor em todo momento. Né? Nós precisamos trazê-lo nessa vida diária. Sim. Senhor, a porta se fechou. Senhor, então é porque se ela se fechou, se eu estou nessa caminhada e a porta se fecha, é porque aquela porta não era para mim. Exatamente. Porque as portas que são para mim, o Senhor vai abrir. Sim. Se a porta se fechou, é porque ela não era para mim. E isso é confiança. A palavra de Deus nos ensina, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que a gente muitas vezes não confia porque não entrega. O projeto é dele, não, mas assim, não, mas eu tô aqui, eu tô fazendo. Não, você só tá fazendo porque o Senhor está te capacitando para fazer. Sim. Quando a gente tem essa nossa percepção transformada por esse conhecimento, a gente entrega. E você só entrega para quem você confia. Se você não confia, você não vai entregar nada que é seu. Exatamente. E há uma outra coisa muito interessante que a gente pode destacar no que a Priscila estava falando pra gente e que a gente aprende, porque você tem a confiança, tem a entrega, isso é fruto de intimidade, de relacionamento, que vem do amor. E há uma outra coisa também que vem oriunda do amor, embora as pessoas não percebam, isso está muito presente na Priscila. Eu me enxerguei muito no que a Priscila falou ali, porque eu me enxergo assim, no temor. O temor que a Priscila tem de dizer, Senhor, eu não quero passar a minha vida para daqui lá na frente descobrir que eu estou fora do propósito que o Senhor tinha para minha vida. Eu te entendo, Priscila, porque essa também é a minha oração. Todos os dias. Sim. Eu falo, Senhor, tá aqui, ó. Eu tenho os meus sonhos. Eu tenho a minha vontade, mas ó, segura na minha mão. Não me deixe para longe, não. Porque o pavor do meu coração, que não é um pavor, mas é o temor, é de amar tanto ao Senhor e saber que Ele me ama e que Ele tem o melhor e que Ele... Porque, gente, ó, Ele é o dono do universo. Ele podia fazer as coisas assim, mas Ele resolveu contar comigo e com você para desenvolver o projeto dele. Se a gente não fizer, outro faz, a gente sabe que faz. Mas quem sai perdendo somos nós. E desenvolver da maneira como nós faríamos, só nós. Porque nós somos instrumentos, né, Marcela? Assim, nós somos personagens, né, escritos pelo Senhor. Isso aí. Né? O Senhor escreveu uma história para as nossas vidas, mas o objetivo final não é que a Priscila seja conhecida, né, pela estratégia. Não. Eu espero que você seja, tá? Né? Mas assim, o propósito maior do Senhor, né, é o reino avançar. Exatamente. Porque na verdade você pode pensar assim, né? É maravilhoso demais quando a gente começa a ter esse entendimento. Deus tem um projeto para mim lá no Egito, ou lá... Você falou onde? Não pode falar. Desculpa. Enfim, né, as relações, né? A Priscila é muito relações internacionais. Você falou aonde aí ela? Das relações internacionais. Aqui, ó. Eu, não pode falar. Eu já entendi a mensagem, fica tranquilo. Porque assim, a gente às vezes pensa assim, mas eu tenho uma porta aberta para mim lá. Mas na verdade, Pri, provavelmente essa porta é aberta em resposta à oração de alguém que está lá.
É verdade. A gente fala assim, nossa, mas né, Deus vai me levar, Deus Acha vai que me tem a ver com abençoar. a gente, tudo tem a ver Não. com ele. Com ele. Exatamente. Porque Tudo Deus, tem a ver ele com nos ele. movimenta de acordo com o propósito dele. Isso aí. Nós somos os maiores abençoados. É Porque isso assim, aí. essa experiência que tu tá tendo, cara, é testemunho pra tua vida. É isso Sabe aí. assim, nossa, Deus me abençoou, e Deus abriu, e Deus fechou aqui, e Deus fez lá. Mas na verdade, é o Senhor movimentando os seus para atingir o propósito maior, que é a expansão do reino dele. E como ele não pode se contradizer, porque ele é amor, naturalmente, quando nós estamos encaixados nesse propósito dele, nós seremos felizes e plenos. É verdade. Porque a natureza dele é de pai de amor. A natureza dele é de dar, é de cuidar. Então, quando eu entendo isso, que eu sou uma parte de uma peça de um grande quebra-cabeça, que tem várias peças aqui, e eu vou abençoar o outro, ao mesmo tempo serei abençoado, a gente vive essa vida plena. E a gente vai descobrindo como é maravilhoso a gente viver. É tão maravilhoso que a hora já foi, que o pessoal já está me fazendo sinal, mas a gente falar das coisas do Senhor, do reino, não adianta dizer que não, que eu conheço aqui o pessoal da produção, já vão levantando, são muito educados, né? Eles vêm assim, porque o nosso Deus é maravilhoso demais. Você estava falando, Marcela, eu estou me lembrando assim, quando Deus fala através do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, na verdade, gente, os pensamentos, né, que o Senhor tem são pensamentos muito maiores. São pensamentos assim que vão nos dar um futuro, sabe? Que vai nos dar uma esperança, porque na verdade Ele é a nossa esperança. E isso se confirma o que a palavra diz, porque tudo é por meio dele, para a glória e para a honra do nome dele. Não tem outro jeito. Tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, né, todos os nossos talentos em ação, no local certo, na atividade certa, é potencialmente para glorificar o nome dele. E aí a gente passa pelos processos, mas a gente começa a perceber que o processo é bom, então a gente abraça os processos, porque a gente vai conhecendo esse Deus, que é processual, que está com a gente nos processos, que vai abrindo portas, que se revela e revela a gente pra gente mesmo, né, Priscila? Porque ele te revelou para você mesmo. Exatamente. Né? E é importante a parte dos processos, que a gente esquece, que a gente quer pular etapas, mas é importante porque se Deus quer que a gente dê frutos que ecoem para a eternidade, não para curto prazo, a gente precisa ter raízes profundas. E uma árvore grande, se você for olhar a raiz dela é muito maior debaixo da superfície do que o tamanho dela para fora. Sim. Então, o processo que a gente passa com Deus de espera, não é um processo de espera sentado sem fazer nada. É um processo de aprendizado, de fincar raízes, porque muitas vezes depois, quando a gente está vivendo o nosso sonho também, vão vir tempestades, ventos vão bater, e se a minha raiz não for forte lá embaixo, o primeiro vento forte que vier vai me arrancar. Então eu preciso ter as minhas raízes fortes em Jesus, sabendo quem Ele é, a minha identidade nele, para que eu possa dar esses frutos para a eternidade. E se a gente for pegar na Bíblia personagens, Josué demorou um tempo para ele, até ele chegar a ser o líder de Israel, demorou um tempo, ele foi aprendendo debaixo das asas de Moisés. Moisés também demorou um tempo para até ele ser chamado. Bastante. Ele viveu lá como egípcio, depois que ele foi ter a intimidade com Deus, porque ele foi criado como um príncipe egípcio. Então a cultura dele era aquela. Então ele foi sendo moldado por Deus até o momento que Deus chamou ele. Mesmo quando Deus chamou ele, ele duvidou dele mesmo. Senhor, mas eu sou assim, assado. E com o tempo que Moisés foi passando com Deus, ele foi sabendo diferenciar a voz de Deus e falava com Deus face a face, assim. E Deus dava revelação para ele do que os passos que ele tinha que tomar como o povo a seguir. E até Jesus esperou 30 anos para o seu ministério acontecer e foi um dos ministérios mais impactantes da história da Bíblia. Então a gente tem esse tempo também de fincar raízes. E a importância desses tempos no processo, né, Pri? Porque até para você ouvir e discernir a voz do Senhor também é um processo. Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Mas assim, essa dificuldade ela começa a ser diluída quando a gente começa a se voltar para a palavra. Sim. A gente às vezes quer ouvir, né, Deus falar conosco no assim diz o Senhor. Mas a primeira forma com que Deus fala conosco é pela sua palavra. Né? Porque pra gente conhecer se os nossos sonhos, se os nossos projetos estão de acordo com o projeto de Deus, se eu estou no centro da vontade de Deus, eu preciso primeiro conhecer a Deus. Conhecer o caráter, conhecer os princípios, conhecer aquilo que passa pela sua vontade. A gente às vezes pergunta se é da vontade de Deus coisas que a Bíblia está clara dizendo que não é. É verdade.
Ah, mas será que é de Deus isso, pastor? Eu falei, amada, isso aí tá escrito aqui, ó, vamos comigo aqui, né? Porque assim, isso é um desenvolvimento de uma intimidade. Tem amigos que você se olha, pelo olhar tu já conhece. Mas por quê? Tem uma trajetória de um relacionamento. Sim. Quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos aprendendo a reconhecer a sua presença, a sua voz, do tipo, sai daí, anda por aqui, espera que eu vou abrir essa porta para você. Mas isso é produto de intimidade. Exatamente. E olha, eu vou dizer uma coisa para você hoje. O chamado para você, para nós, Sim. é para vivermos em intimidade com Ele. Aliás, inclusive, se você tá ouvindo, tá vendo, assistindo esse programa e acha assim, ai, seria tão bom que fulano, ciclano assistisse, ouvisse, compartilha, dá aquela curtida e também pode ser mantenedor do programa Entre Elas de uma outra maneira, né, amiga? Exatamente. Nós temos esse programa, gente, ele é totalmente produzido, né, pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata, porque nós entendemos que esse compartilhar das boas novas, compartilhar dos testemunhos, dos princípios do reino, são as coisas que realmente geram vida na vida das pessoas. Então esse é o nosso objetivo, investir em vidas. Então se você deseja, né, ser um contribuinte, vai estar passando aí, né, na tela do seu computador, do seu celular, as contas da nossa igreja. Se você, né, tiver a oportunidade, seja um contribuinte. Às vezes você não pode estar aqui, às vezes você não pode ir lá onde a Priscila vai, mas você pode abençoar para que esse programa chegue onde a gente naturalmente não pode chegar. Mas a internet hoje em dia, né, é um fenômeno e ela alcança lugares jamais dantes, né, imaginados. Então, seja você um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. E nós vamos orar. Vou pedir à pastora Paulinha que ore para que o Senhor nos leve ao caminho que Ele traçou para nós. Não o desejo do nosso coração, Amém. mas aquilo que Ele planejou para nós. Que a gente faça assim, ó, se alinhe à vontade Amém. dEle. Que como bem revelou a Priscila, né, ela nos lembrou aqui, é boa, é perfeita e agradável. Sim. Mas a gente não vai orar antes de eu dizer uma coisa para você, Priscila. Assim como a pastora Paulinha disse, eu faço votos e desejo que a sua árvore se torne grande, porque suas raízes estão se tornando profundas. Amém. Meu desejo é que o Senhor te leve além, porque eu percebo que você já dá glória para aquele que é o único dono da glória. Então, que o Senhor te leve além com o nome, mas para que você lembre que o nome sobre todo nome é Ele. Amém. E que você viva a sua vida para glorificá-lo. E que se levantem Priscilas, várias Priscilas, em todos os lugares da nossa sociedade, nesse tempo, porque foi para isso que a gente foi chamado. Pode não ser em defesa e gestão estratégica internacional, tem que falar a última vez, né? Porque chique, né? Entendeu? Já decorou? Mas ainda tô na cola aqui. Mas aonde quer que Deus te coloque? Aonde é? No direito? Medicina? Ouse sonhar, querido. Sim. Sonhe. Não deixe de sonhar. Deus tem muito mais para você. Ele, por causa dele e por ele, ele quer te levar. Ele quer tornar você uma voz nesse tempo, porque a sua voz vai ser a voz dele. Então, que se levantem as vozes do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Jesus, nós somos gratos por esse momento, por esse tempo aqui tão agradável, Deus, de compartilhar, Senhor, da Tua presença, da Tua boa mão, da Tua bondade, da Tua fidelidade. Senhor, abençoa, Deus, nesse momento cada um que está vendo esse programa, que está ouvindo esse programa, meu Deus. Senhor, que talvez o coração ardeu ouvindo essas histórias, ouvindo o testemunho, Deus. Senhor, desperta-nos nesse tempo. Senhor, que nós possamos, Senhor, atentar, Deus, que esse tempo urge, Senhor, pela manifestação do Teu povo, Deus. Senhor, abençoa, Senhor, esses jovens, esses homens, essas mulheres, meu Pai. Deus, que eles tenham um entendimento aberto de que o Senhor deseja usá-los aonde o Senhor os tem plantado, Senhor, na vida profissional, Senhor, na família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala-lhes ao coração, Senhor, porque certamente o Teu Espírito Santo, Pai, já tem compartilhado, Deus, algo especial da Tua parte, Deus. Senhor, dá a eles coragem,
coragem, Deus, para romper, Senhor, com todo medo, com toda timidez, com toda palavra que diz que não vai ser possível, porque nada é possível pela nossa força, mas tudo é possível pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa-nos, Pai, e que o Senhor continue, Deus, falando, guiando, direcionando. Em nome do Teu Filho te pedimos assim, Senhor. Amém. 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 Até a próxima. Thank you.